Qualquer governo que entre, ele tem uma perspectiva, pode até ter o desejo que vai fazer, que vai acontecer. Quando encontra uma certa realidade, muda os caminhos, ou se não foi verdadeiro com aquilo que ele falou, ele entra em outro segmento, acha que dentro da sua composição e de base de apoio não tem muita satisfação a dar à população, ou aqueles que também lutam para que as coisas aconteçam e deem certo, para que as coisas aconteçam e deem certo. Outros, muitas vezes, começam a observar o barco passar e a banda tocar. Quando vem tomar atitudes, ou são atitudes tardias, tardiamente, ou muitas vezes começam a ver que o sinal amarelo já está entrando no vermelho, e aí dá uma espécie de alerta, de desperta, para que tome atitudes. E essas atitudes, geralmente, normalmente, elas estão ligadas à concepção do bem-estar social das pessoas, do bem-estar social do povo, dentro de um contexto geral. Pois bem, o mundo é diferente hoje. O mundo é muito difícil. Hoje as pessoas estão dividindo o mundo, ou aquele que tem o comedimento e equilíbrio das coisas, que tem certa compreensão, ou daquele que acha que tudo tem que ser na base de uma grande revolução e acabar com tudo, destruir tudo, não vai chegar a lugar nenhum, ou aquele que todos os dias, né, fazem com que governos fiquem sangrando e acham lindo o quanto pior, melhor. O quanto pior, melhor. E isso acontece em todas as esferas de governo, tanto na de municipal, como dos governos estaduais e no governo federal. Algumas pessoas entendem claramente que os governos, quando não estão bem, e eu tenho falado isso aqui, economicamente, e aí quando eu falo economicamente, é na cesta básica do povo, as coisas podem estar até acontecendo positivamente. Mas enquanto o povo não ter essa perspectiva, nada vai acontecer. Eu estou falando do da inflação dos alimentos, da inflação dos alimentos. Todos nós sabemos que existe uma inflação de alimentos pressionada pela sazonalidade das safras e também pela falta de equilíbrio que possa regular, estoques, e também, incluso também no processo também de exportação. Você sabe quando há o consumo interno, a gente produz demais, se se exporta demais, não é equilíbrio nessa exportação, quem paga é o consumidor interno, porque a demanda interna começa a ficar escassa, a tão falada lei da oferta e da procura, e aí os preços aumentam. E eu estou falando agora do ovo e dos outros alimentos. Ontem mesmo, o presidente Lula fez uma questão dizendo que queria saber quem era o pilantra do ovo. Será que é a galinha? Eu acho que não. Agora eu vou dizer a você quem é o pilantra do ovo. O pilantra do ovo é porque muitas das granjas hoje não estão acondicionadas ou refrigeradas, só aqueles que têm larga escala, que são grandes produtores, e devido ao clima, o clima muito intenso, muito quente, muito sol, as galinhas morrem, estão morrendo numa proporção. Só é você abrir agora e vai lá na página agora do Ministério da Agricultura e você vê um dos fatores. O outro fator, dentro da média dos últimos 5 anos, 10 anos, mas dos últimos 10 anos, o processo de exportação aumentou demais. Há uma escassez de ovos quase no mundo todo. Nos Estados Unidos, ontem eu vi uma imagem interessante, né, as pessoas brigando por uma bandeja de ovos, brigando, né, porque o consumo lá caiu lá 60, 70% devido à doença da gripe aviária, né? Então, há sim um processo de escassez de alimentos e isso está muito atrelado ao clima. Há aqueles que são negacionistas que dizem: ah, não, esse negócio de clima sempre foi quente. Não existe questão de clima, não. Vamos acabar aqui com as matas, vamos destruir tudo. E quanto mais a gente destruir, melhor. E aí, quando chega a conta chega pesada. Porque a turma fica assim: ah, mas depois melhora, depois passa. Sim, né? Existe sim processos sazonais de agricultura, onde o processo de safra aumenta, então o preço cai. Eu me lembro que uma vez eu botei até na internet
ainda no governo anterior, no governo Bolsonaro, uma bandeja de ovos por era 28, era 30. No supermercado eu fui com o Antony, mandei Antony gravar, deixa eu ver aqui como é que tá. Então era a média de um ovo por R$ 1, 30 ovos dava R$ 30. E aquilo ali já era um escândalo, foi ainda, no ano de 2022, 2022. Tem a questão da pandemia, coisa e tal, mas eu estava dizendo o seguinte: "Olha aí, o que é que está acontecendo?" Por causa de processo sazonal, de entre safra, a gente estava pagando, depois baixou para 13, 14, chegou a 10, chegou a 8. Você, de vez em quando, vê esses top. Ele sobe mais, diminui mais, somente alimentos que estão condicionados, que estão condicionados à produção do lance da agropecuária, da agricultura, de hortifruti, de frutos tudo isso é agro, tudo isso é agronegócio, né? E depende sim do clima, depende sim do clima. E o que eu fico impressionado é com a falta de verdade dos políticos. É falta de verdade dos políticos. Não é muito melhor falar a verdade do que estar fazendo caça às bruxas? O governo anterior fazia caça às bruxas. Esse agora também fazendo caça às bruxas, como se alguém tivesse escondendo os ovos. Vai pelo caminho errado, achando que a população é imatura ou não sabe das coisas. Espera aí, não, não é isso. A população sabe muito bem, né, que os procedimentos do agro, ele tem suas sazonalidades. E qual é a atitude dos governos? Criar aquela questão de estoques reguladores, tentar fazer compensação, ver qual o problema. Olha, se eu tenho aqui que as galinhas estão falecendo devido às temperaturas, criar uma linha de fomento ou de empréstimo para os pequenos agricultores, né, que a pequena agricultura familiar é que mais fornece para o interior, para São Vicente, para Caparana, está ali mais próximo. Mas espera aí, vamos ter aqui uma linha de financiamento aqui, para tu aqui ter uma carência aqui de 2 anos aqui, vamos refrigerar aqui tuas granjas, começar a combater o problema na essência, não ficar fazendo politicagem barata. Esses governos fazem isso. E eu falo isso com muita tranquilidade. Independente de votar, deixar de votar, você tem que não ser refém de governo algum. Você tem que votar no governo e poder criticá-lo quando puder, quando vê que está errado. Então o governo anterior errou, esse erra do mesmo jeito. Ao invés de tratar as coisas com seriedade, fica fazendo conversinha. Enquanto isso, a dona de casa está sentindo o problema no bolso, o trabalhador, né, o pai de família, como aumentou a cesta básica. Aí agora tem agora a redução agora de importação zero para alguns tipos de alimento, café, coisa e tal. Mas que azeite, quem é que compra azeite? Faz 100 anos que eu não compro azeite. Eu vou atrás de azeite, não, eu quero saber do básico. Né? Tudo bem, o azeite caindo um pouco, as pessoas, né, principalmente hoje, né, que a pessoa quer ter uma vida saudável, faz um esforçozinho, compra um azeitezinho ali. O azeite só o senhor na causa. Tem azeite hoje que é 50, R$ 70, onde qualquer pessoa, né, podia ir lá, comprava um azeite lá de 500 ml por 14, 13, R$ 12. São coisas importantes, são, mas não tem um impacto muito direto. Tem a questão da carne ela, aumentando, por quê? Por causa do processo de sazonalidade e por causa do processo de exportação. Tem que ver equilíbrio de exportação para que você não exporte mais e não deixe o mercado interno sem nada. E no meu entendimento, por exemplo, veja, com essas loucuras aí do governo Trump, a certificação de carnes para exportar de origem dos Estados Unidos para a China disse que não vai mais atualizar a certificação e vai comprar carne brasileira. Ah, isso é muito bom para o agronegócio, show de bola. E o mercado interno? Tem que haver, né, a gordura, não é verdade? Tem que haver sim aquela reserva de segurança alimentar, a reserva de segurança militar para o mercado interno. Porque não adianta também dizer, o agro ganha muito, o agro recebe dinheiro do governo federal, né, não, a custo zero, pega toda a sua produção das grandes produções, manda para fora e fica aqui a gente sofrendo. Porque quem abastece a família, quem abastece de fato a mesa do trabalhador brasileiro é a pequena agricultura. A agricultura ali, ó, regionalizada. Esses grandes mandam tudo para fora. Aí pronto, aí vamos agora exportar carne agora, de médio a longo prazo para a China. A China, quanto mais exportar, melhor. Ela tem lá 1,5 bilhão de pessoas para alimentar. Aí você alimenta todo mundo e aqui vai ficar como o mercado. Então tem que haver equilíbrio. Não estou dizendo que o processo de exportação é ruim, não. É tão importante que precisa sim. Todos os países precisam ter sua balança comercial e sua balança de equilíbrio comercial até para gerar poupança interna. Conta muitas vezes
quando acontecer anomalias no processo econômico global, você ter alguma reserva. É perfeitamente normal e é necessário. Agora, não pode abrir mão, né, do consumo interno da população. Daqui a pouco a população não vai. Para que vai ter? Para que está aumentando o salário se não tem mais poder de compra? Então tem que tratar as coisas com seriedade. E não é à toa que isso repercute na mesa do brasileiro, repercute sim no cidadão, no afegão médio comum, e repercute em quê? Repercute em aprovação de governo, de gestão de governo. Por isso que o Lula está caindo pelas tabelas. Por isso que o Bolsonaro, na época, caía pelas tabelas. Quando tinha coisa séria para se resolver, ele queria tirar onda com as pessoas, né? Quando o pessoal perguntava a ele sobre a questão da Covid, para ele tomar conta de fato, ele dizia que não era coveiro. E aí ele pagou um preço muito caro. E aí o que é que eu observo? O governo atual está fazendo a mesma coisa. Então, se fosse por esse caminho, a população pensa, já dizia Dom Helder Câmara, se você pensa que o povo não pensa, você está muito enganado. Pensa e tem reflexão sobre as coisas. Então, é muito melhor tratar com seriedade, em vez de estar mandando para a galera, para o pessoal rir. Quem é o pilantra? Quem é que estão fazendo isso? Buscar subterfúgio naquilo que deve ser enfrentado. Não se pode buscar subterfúgio naquilo que deve ser enfrentado. Esses números que eu dei da questão de produção de ovos, está lá no próprio Ministério. Foi o Paulo Teixeira que falou. Está lá no próprio Ministério da Agricultura, dizendo qual o problema maior. Existe sim agora um equilíbrio, agora entre abril, maio e junho, para que isso volte aos preços, para equilibrar preço. Mas isso vai ser sazonalidade. Agora, essas sazonalidades, muitas vezes, têm as anomalias por causa de clima, de outras intempéries. De outras intempéries, por exemplo, mesmo, se não tiver uma regulamentação na questão da exportação, os Estados Unidos está comprando ovo de todo mundo agora, da Índia, de todo mundo. Quem quiser vender ovos aí, ele vende. Do Brasil também. Você pode ver também que o nível de exportações de ovos subiu. Então, se sobe muito e você não tem um equilíbrio dessas exportações e não observar isso para que equilibre o mercado interno, que somos nós, que é eu, que é você, que é a dona de casa, que é o trabalhador brasileiro, não pode ficar desassistido. Pode você pegar tudo que você tem e vender para fora e quem quiser que morra aqui. Então, o governo tem que enfrentar isso com seriedade. O governo todo ano anuncia plano Safra, plano de água, bilhões e mais bilhões, né? E também tem que sentar na mesa, ó, gente. A gente precisa sim de exportação, mas a gente está aqui, como é que? Qual é aqui o plano de segurança para o mercado interno? É assim que se deve ser tratado as coisas. E não com galhofa e com brincadeira. E aí o povo responde justamente em percentuais de gestão. E isso aí eu estou falando com muita tranquilidade. Isso serve para um prefeito que está assumindo a cidade, que não queira levar as coisas sérias. A população começa a ver, olha, eu fui na escola, eu fui no hospital, isso não está acontecendo. Isso serve para uma Câmara Municipal, onde as pessoas pensam que nada está acontecendo e ficam uma oposição de mentira, uma situação de mentira, fazendo o jogo, querem levar a população a ser enganada. Isso serve para a Assembleia Legislativa, isso serve para o governo do Estado, onde se anuncia coisas e nada acontece. Isso serve para o governo federal. É assim que funcionam as coisas. Ficar pensando que todo mundo vai ficar, deixa para lá, vamos empurrando com a barriga, vou comendo a tua conversinha, eu vou, estou comendo a tua conversa, vai falando mais. E aí, a arma da democracia é essa, é o voto. Por isso que é tão boa a democracia. A democracia tem seus defeitos? Tem. Mas, como dizia Winston Churchill, é, é um sistema terrível, né? Mas é o melhor de todos. De todos os outros, não é tão bom. É cheio de falhas, cheio de anomalias. Mas ainda é melhor do que todos os outros. É a democracia. Porque com a democracia, a gente coloca aquele gestor lá, retira ele, coloca prefeito, retira prefeito, coloca governador, retira governador, coloca presidente, retira presidente. Muitas vezes a gente queria que pessoas queriam dar golpe de Estado, como se isso fosse solução. Em nenhum lugar do mundo, golpe de Estado é solução. E no Brasil não ia ser também, não. Né? Então, é isso que a gente está falando. Então, a arma da população é essa, o voto. Ou se organiza, ou trata as coisas com seriedade, ou as eleições para o ano vem aí. E o povo pode dar uma resposta. E o grande problema disso é que muitas vezes o povo, com tanta revolta, muitas vezes dá uma resposta errada, aposta numa coisa que é pior do que está, e aí a desgraceira está feita. Por isso que as democracias morrem. Por isso que as democracias morrem. Agora, por quê? Porque não é levado a sério os grandes problemas da população. Ficam só fazendo galhofa, piada, e nada acontece. Então, vamos acabar de procurar subterfúgios, de procurar culpados.